Você sabia que a história de uma mulher marginalizada se tornou assim essencial para a conquista de Jericó e simboliza a fidelidade de Deus? Pois é. Neste capítulo 2 do livro de Josué que nós vamos ler, nós vamos conhecer Raabe, uma mulher corajosa que protege assim dois espiões enviados por Josué à cidade de Jericó. Aqui nós vamos ver como Deus usa pessoas improváveis para cumprir os seus propósitos e como é que a fé pode transformar-se em qualquer história. Você quer descobrir como é que a atitude dessa mulher mudou assim o destino dela e de sua família? E o que essa história tem a ensinar para a gente hoje em dia? Fica comigo. E veja como é que Josué 2 é um capítulo surpreendente e cheio de lições. Vamos embora? Bom, eu vou pedir para você então deixar o seu like, tá? E no final eu ainda vou lembrar você de compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Afinal, você ama muita gente, não é verdade? Então, só uma. Compartilha só com uma. Vamos começar? Então, bora. Olha só, a gente vai ler hoje a Bíblia, na Bíblia de Jerusalém. Ui, tá desmontando várias anotações. Edições Paulinas, a Bíblia de Jerusalém. Então, abra a sua Bíblia, não importa qual seja, no capítulo 2 de Josué e vamos começar. Josué, filho de Num, enviou de Setim, secretamente, 2 homens como espiões, dizendo: Ide, examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe, e hospedaram-se ali. E anunciou-se ao rei de Jericó: Eis que alguns filhos de Israel vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Disse então: De fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eles eram. E havendo-se de fechar-se a porta da cidade à noite, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao terraço e os esconderam entre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Vals do Jordão, e fechou-se a porta após a saída do que os perseguia. E antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e disse-lhes: Sei que Yahvé, aqui é sempre Yahvé, né? Então sei que o Senhor vos deu essa terra e caiu sobre nós o vosso terror. E todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de vós, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar, dos juncos diante de vós, quando saístes do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes totalmente. Ao ouvirmos isso, o nosso coração desfaleceu, e não restou mais ânimo em ninguém por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus tanto em cima dos céus, preste atenção, como embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me pelo Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com misericórdia a casa do meu pai, e me dareis um sinal verdadeiro de que preservareis a vida do meu pai e da minha mãe e dos meus irmãos e irmãs e de todos os que me pertencem, e de que nos livrareis da morte. E os homens disseram para Raabe: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E quando o Senhor nos der a terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade para contigo. Então elas o fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E disse-lhes: Ide à montanha para que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias,
até que voltem aqueles que vos perseguem, e depois segui o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: estaremos livres do juramento que nos fizeste prestar, se à nossa chegada à terra não atares este cordão de fio escarlate à janela pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo na tua casa o teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Qualquer pessoa que sair para fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue daquele que estiver contigo na casa cairá sobre nossas cabeças, se alguém puser a mão sobre ele. Mas, se denunciares esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste prestar. Ela respondeu: que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram, e ela atou o cordão escarlate à janela. Partiram, pois, e foram à montanha, e lá permaneceram 3 dias, até o regresso dos perseguidores, que os procuraram por todo o caminho e não os encontraram. Então os 2 homens desceram da montanha, passaram o Jordão e vieram a Josué, filho de Num, a quem contaram tudo o que lhe havia acontecido. Disseram a Josué: realmente o Senhor nos dá toda esta terra em nossas mãos, e os habitantes estão apavorados diante de nós. Uau! Gente, esse capítulo é apaixonante, não é? Principalmente quando o foco se volta para os espiões enviados para a cidade cananita de Jericó. E como a história de Raabe, uma dona de um prostíbulo, uma mulher improvável, se entrelaça ao plano de Deus. Josué, que a gente começou ontem o livro dele, né, como novo líder de Israel, enviou 2 espiões secretamente a Jericó, só assim para eles reconhecerem a terra antes deles invadirem. E aí nós vimos que os 2 encontraram abrigo na casa de Raabe, que mesmo vivendo assim à margem da sociedade, ela demonstrou coragem e fé ao acolher os espiões e escondê-los em sua casa, protegendo-os assim dos guardas do rei de Jericó, né? Que estavam ali à procura deles. Olha só o que aconteceu. Eu quero mostrar para vocês este livro aqui, gente, através dos nossos olhos, que são 12 mulheres com lições extraordinárias. Sabe por quê? Porque aqui nós contamos a história de 12 mulheres bíblicas e as suas lições extraordinárias, como você nunca ouviu ou imaginou. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por todas as histórias. E agora hoje, já que a gente está falando de Josué 2, pela história de Raabe, que foi contada pela minha amiga Lenilda. Essa daqui, ó. Eu vou dar um spoiler, assim, só para você poder imaginar o restante das informações que esse livro guarda sobre as lições que você vai aprender através das atitudes de Raabe, tá? A Lenilda escreveu assim, olha, 9 páginas sobre a vida de Raabe. E eu vou abrir esse parênteses aqui para mostrar que esse capítulo 2 de Josué, ele destaca a importância da fé e do livramento que vem através de Deus, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar assim um spoilerzinho para você apenas. O que ela escreve está aqui assim em negrito na parte da Raabe, que é a parte que a Lenilda escreve. Presta atenção. A Bíblia não dá detalhes de como ela se tornou prostituta, como foi a sua infância ou o contexto familiar. Eu, porém, Lenilda, acredito que ela era uma mulher inteligente, ousada e corajosa. Ela era a improvável no lugar certo para cumprir o plano de Deus. O muro também era um lugar onde ficavam os rejeitados da sociedade, ou seja, os mendigos que hoje estão espalhados por todas as ruas das nossas cidades. Não é verdade? Tenha muito cuidado com as pessoas que atravessam seu caminho, porque o querer e o realizar de Deus, e muitas vezes aquela pessoa que você não gosta, que você desmerece, que você deletou,
da sua convivência é exatamente aquela que Deus quer fazer uma transformação através da sua vida. Essa história nos ensina sobre a graça e a misericórdia de Deus, que não faz acepção de pessoas. Para Raabe, aquela era a possibilidade de mudança que ela tanto desejava. Ela estava observando o que estava acontecendo e, com coragem e ousadia, mais do que depressa, tomou a atitude de esconder aqueles homens. Também eu tenho escutado que o Deus de vocês tem feito maravilhas. Abriu o Mar Vermelho, guiou o povo pelo deserto. Outro pedacinho. Já Raabe, que nem conhecia esse Deus, nem havia tido nenhuma experiência com ele, só de ouvir falar, já queria servi-lo, conhecê-lo e caminhar com ele. Ai, que bênção, que coisa linda, né? Na verdade, Raabe não sabia que o pacto que ela estava fazendo não era com aqueles homens, mas com o próprio Deus. Aquele pedaço de pano vermelho na janela de Raabe me fez lembrar o sangue que foi passado nos umbrais das portas dos israelitas no Egito, na ocasião em que o anjo da morte passou e feriu todos os primogênitos, menos os da casa, que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais. Imagine aquela marcha, os chafarotes soando e aquele cordão escarlate na janela de Raabe, um símbolo que indicava para todo aquele povo que ela deveria viver. Aqui ela continua falando o que a gente ainda vai falar nos próximos capítulos. Então eu vou parar por aqui, tá? Para a gente continuar agora. Bom, e aí agora vamos fazer assim uma reflexão, né? Que lições a gente pode extrair desse capítulo para aplicar em nossa vida? Primeira coisa, gente, ficou claro aqui que Deus usa pessoas improváveis, não é verdade? Raabe, como a gente viu, era marginalizada pela sociedade. E a sua coragem e a sua fé a colocaram no centro do plano de Deus, mostrando que ele não faz acepção de pessoas. E aí, ao reconhecer o poder de Deus, Raabe abandonou a sua antiga realidade e tomou uma atitude que mudou não só o destino da vida dela, né, como de toda a sua família. Essa é a fé que transforma, gente. Outra lição que eu vejo aqui é a hospitalidade, porque isso foi assim crucial para o sucesso da missão dos espiões, né? Isso também demonstra a importância da gente abrir o nosso coração, abrir a nossa casa para os planos de Deus. Além de mostrar assim a importância de acolher aquela pessoa que é diferente de você, aquela que pensa diferente de você. A gente precisa ir na contramão do mundo, que está assim, deletando todas aquelas pessoas que pensam diferente. Nós devemos acolher essas pessoas e mostrar uma nova maneira de ver os acontecimentos atuais, de ver o que já aconteceu e está escrito aqui na Bíblia, não com os nossos olhos, os olhos do mundo, mas com os olhos de Deus. E aí a gente viu que Raabe, ela conheceu a Deus porque ela tinha escutado sobre os feitos dele. Olha que incrível isso! Ela ouviu. E essa é uma lembrança de que o nosso testemunho pode impactar muitas vidas. Mesmo aquelas vidas que estão assim distantes de nós. Olha assim, olha o impacto de um testemunho. Olha só um livro. É preciso testemunhar, porque Deus nos fez como seres relacionais. Eu estive nos últimos dias na Bienal e na Feira do Livro, em São Paulo, e conversei sobre várias pessoas, sobre os testemunhos, de não só desse, mas de 39 mulheres que fazem parte de 3 livros, gente, em coautoria. Para que isso? Muita gente acha, isso é perda de tempo. Não, eu estou plantando semente para fazer com que os novos leitores pensem, reflitam
sobre as situações vividas por cada uma dessas mulheres, essas e as outras, dos outros livros, sobre a cosmovisão delas, a vivência delas, a experiência delas. Entendeu? Outra coisa que a gente também tem que refletir e tirar lição daqui, a corda vermelha que foi amarrada na janela de Raabe simboliza redenção e livramento de Deus, apontando para o sangue de Cristo que nos salva e que transforma, gente, que é o mesmo sangue do Cordeiro que salvou os filhos dos hebreus lá no Egito, antes do Êxodo, quando eles pintaram os umbrais com sangue do Cordeiro, né? Tem vídeo aqui, nós fizemos lá atrás. Os filhos dos egípcios, os primogênitos, morreram, enquanto todos os primogênitos do povo de Israel sobreviveram. Raabe está fazendo a mesma coisa. O anjo da morte passou lá, né? E Raabe está usando o mesmo símbolo, sem nem conhecer a história. Olha que incrível isso, gente. Não existe coincidência, só existe Jesuscidência. É incrível isso, né? Meu Deus. Vamos refletir agora, assim, para a gente extrair insights. Será que você tem sido capaz de refletir quando Deus está agindo na sua vida, assim como Raabe pensou nisso? Como é que você pode demonstrar sua fé em situações que tudo parece difícil, arriscado, perigoso? Olha a situação que essa mulher se encontrava. Se os guardas do rei descobrissem que ela estava escondendo os espias na casa dela, ela estava morta. É preciso ter ousadia, fé, coragem, determinação, se posicionar. De que maneira você pode viver de forma que o seu testemunho inspire outras pessoas a confiarem em Deus? Pense nisso, reflita, extraia insights, anote, escreva. Vamos começar com Deus agora? Ai, Pai, obrigada por nos deixar esse capítulo, esse livro, sem nos esconder a verdade da história, mas nos mostrando de forma clara quem foram as pessoas que fizeram parte do seu plano, dessa história de vida. Enquanto a gente, né? A gente está sempre tentando maquiar a situação, mostrar aquela pessoa que não é bem assim, é assado. Raabe era uma prostituta, mas a coragem dela e a fé dela, que é muito maior que a de muitos cristãos hoje que frequentam a igreja, que fazem isso e aquilo, mas são incapazes de se colocar à disposição de Deus e dizer: Hinene, eis-me aqui. Ai, Pai, o Senhor fez de Raabe parte especial do teu plano divino. O Senhor é tão poderoso, que o Senhor transforma histórias, Pai. Ela era uma prostituta de um povo inimigo, mas hoje ela faz parte da genealogia do que ninguém menos do que Jesus Cristo. Olha que fantástico isso, meu Deus! A confissão dela é um dos momentos assim mais raros em que uma estrangeira declara a sua fé aqui no Antigo Testamento. A gente vai ver pouquíssimos estrangeiros. Ela diz: o Senhor é Deus nos céus e na terra. Uau! Olha, gente, realmente, este assim, um momento maravilhoso, né, que a gente vê. E hoje Raabe está listada no livro de Hebreus, que a gente ainda vai estudar, entre os heróis da fé. Isso prova
que a história de redenção é um exemplo permanente, atemporal, porque serviu para ontem e serve para hoje, para o nosso tempo como exemplo. Ai, Pai, obrigado. Obrigada. Nós te amamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente. Eu sou apaixonada por essas histórias bíblicas. Espero que a história de Raabe tenha trazido vários insights para a sua vida. Vou ficando por aqui. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama. Ó, uma só. Mostra para ela que você ama e está interessado nela. Fui. Amanhã tem mais. Tchau.